Nós temos mais dois feitos com sustentação oral, os itens 54 e 84 da pauta. Então, item 54 da pauta, da relatoria do conselheiro Lázaro Guimarães. É o pedido de providências, processo número 2363 de 2010, em que é requerente João Carlos Lopes Nunes e requerido o Ministério Público da União. Vossa Excelência tem a palavra. Eu vou ler aí, fazer algumas considerações. Me parece um processo bem simples. Então, a emenda que eu propus para o voto é o pedido de providência, sexto concurso público para provimento dos cargos de analistas e técnicos do Ministério Público da União, cargo de técnico de apoio especializado em transporte, legalidade da prova de aptidão física e direção veicular. Inobservância de legalidade na aplicação de prova de direção veicular, prejudicialidade de recurso interno interposto em vista de decisão liminar, improcedência de pedido. A Lei Federal 11.415, de 2006, ao dispor sobre a carreira dos servidores do Ministério Público da União, estabeleceu em seus artigos 2º e 3º que as atribuições dos cargos de provimento seriam fixadas por ato regulamentar. Por sua vez, o Procurador-Geral da República editou a portaria PGR/MPU 68, de 26 de dezembro de 2010, com a finalidade de estabelecer as atribuições dos cargos, áreas de atividade, especialidades, requisitos, escolaridade, habilitação legal específica para ingresso nas carreiras de analista técnico e auxiliar do Ministério Público da União. As atribuições relacionadas ao cargo em questão justificam a necessidade de provas específicas e diferenciadas dos demais cargos, buscando-se com isso maior profissionalização da função pública, com vista à concretização dos princípios da moralidade e eficiência administrativa. Logo, mostra-se viável a exigência pelo edital de abertura do certame público do exame de direção veicular e de aptidão física ao cargo de técnico de apoio especializado em transporte, com vista a selecionar o candidato que melhor exerça sua atividade de condutor e que se encontre em perfeitas condições físicas para desempenhar as outras atribuições a ele inerentes. Inexistência de irregularidades no processo de avaliação da prova prática de direção veicular aplicada pelo Centro de Seleção e Promoção de Eventos, o CESP. Prejudicialidade do recurso interno que foi interposto em face da negativa de liminar. Em resumo, senhor presidente, e eu li a emenda do voto porque a nossa sistemática, o relator, ele, antes da sustentação, ele emite o seu voto. O que se verifica no caso é a pretensão de se abster o candidato ou considerar inaplicáveis esses exames, né, de aptidão para a direção e de aptidão física, né, de capacidade de dirigir, e há, portanto, uma absoluta coerência entre essas exigências do edital e as finalidades a que se propõe a seleção. É com essas razões que eu julgo prejudicado o recurso interno e improcedentes os pedidos. Será a palavra ao requerente. São dois processos, né? Dois processos, o item 51 e o item 54. Perfeito. O requerente João Carlos Lopes Nunes, que tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Obrigado, senhores conselheiros. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui nesse conselho. Eu estou extremamente nervoso. Eu não sou advogado, eu sou só motorista. Mas eu gostaria de combater essa sensação de razoabilidade que o conselheiro relator nos trouxe. É equivocada essa sensação de razoabilidade pelo seguinte: a forma como a qual foram aplicadas as provas foge a qualquer razoabilidade.
num concurso público para policial, seja civil, militar, há um escalonamento de idade. Os candidatos são propostos a correr ou desempenhar a atividade física de acordo com a idade que ele tem. Eu tinha 48 quando fui submetido ao teste. Não havia distinção alguma. Um garoto de 20 anos eu tinha que fazer a mesma performance de um garoto de 20 anos. Isso é totalmente irrazoável. Foge totalmente aos critérios de outros concursos públicos, onde a aptidão física é essencial para a atividade. Então, é um equívoco enorme e é uma brutalidade. Em relação ao teste de direção, eu sou motorista há 30 anos. Eu já passei em vários concursos públicos onde estiveram presente a prova prática. E eu passei com louvor em todos. Posso citar o último concurso do Ministério Público Estadual em São Paulo. Eu sou o primeiro colocado. Eu passei na prova escrita e passei na prova de direção. Então, eu tenho muita capacidade de dirigir. O que houve nesse concurso foi, como dizer, já havia, antes de eu fazer a prova prática, já havia a minha reprovação. No momento que eu estava no veículo, conduzindo, o instrutor falava assim para mim, vira à direita. Aqui não é direita, aqui é esquerda. Isso contraria todos os manuais. Ninguém vira à direita, não se faz isso. Aqui é a direita, não aqui. No final do meu percurso, eu estacionei o veículo e perguntei para o examinador se estava terminada a minha prova. Ele disse que estava e que eu poderia deixar o veículo em funcionamento, que eu não deveria desligar o veículo. Que aquilo lá também foi outro absurdo, mas eu fiz, porque ele mandou. Eu deixei o carro funcionando, puxei o freio de mão, soltei meu cinto de segurança e agradeci. E por conta dessa prova, eu sofri 16 pontos de penalização. O máximo que eu poderia ter sofrido seriam 7 pontos. E eu sofri 16. Então, coisas assim que deixam a gente extremamente chateado. E o que fizeram, não só comigo, mas com 1.500 candidatos. Foi um absurdo, foi uma coisa fora de propósito. Existe mais de uma centena de ações no Supremo Tribunal Federal e mais de 500 na Justiça Federal. A minha ação corre na Justiça Federal e possivelmente daqui a 2 ou 3 anos a gente vai saber do que aconteceu. Eu trouxe aqui um relatório onde eu cito o artigo 37, que eu não vou conseguir ler, o inciso 2º, mas é de conhecimento de todos os senhores, que para investidura em cargo público, tudo tem que estar previsto em lei, absolutamente tudo. Não é um ato discricionário onde o MPU, no caso, vai dizer, olha, você vai correr 2.400 metros, você vai fazer uma prova de prática de direção, e assim que vai ser. Não é assim que funciona. Tudo tem que estar previsto em lei. E, neste caso, nada foi previsto em lei, absolutamente nada. Não existe nenhuma lei formal onde indica que nós tínhamos que fazer um teste físico. Não existe nenhuma lei formal onde diz que a gente tinha que fazer uma prova prática de direção. Nem lei formal e nem nem regulamento. A portaria 68, que o ilustre relator citou, sequer menciona isso. Não existe menção alguma ao teste de direção e menção alguma ao teste prático, ao teste físico. Uma outra evidência absurda é que no 5º concurso era a mesma lei, porém não era essa portaria, mas não havia teste físico para motorista, havia só o teste prático. E, no entanto, houve teste físico agora para a mesma lei, a lei é 11.415. Lá não está escrito absolutamente, não existe nenhuma linha onde diz que haverá teste físico, e muito menos teste prático. E uma última coisa, observação que eu gostaria de dizer, que está em lei, está em regulamento, nós, candidatos a motoristas, tínhamos que ter a categoria D. E, para se obter a categoria D, é preciso fazer 3 testes práticos no DETRAN. A primeira, habilitação, a segunda, para passar para C, e a terceira para D. Então, eu passei por 3 testes práticos, reconhecido pelo DETRAN, me dando a carteira de motorista, e eu sou motorista profissional há 30 anos. Isso não teve nenhum valor para o concurso, apesar de ter a exigência. Está lá escrito que os candidatos para motorista
terão que ter a carteira D. E nós tínhamos a carteira D. No meu caso, eu tenho há 30 anos. Para ser preciso, eu tenho há 28 a carteira D e há 31 a carteira A. Então, eu gostaria só de tentar ler aqui o que disse o ministro Marco Aurélio no despacho dele, que ele foi muito preciso nisso. Ele diz o seguinte sobre o teste físico: foi-se o tempo em que, no campo do transporte, a aptidão física surgia com inegável valor, não se tivesse, mesmo assim, a força animal. De início, a obrigatoriedade do teste de resistência, no caso, corrida de 2.400 metros, tanto ao concurso para o preenchimento de cargo técnico de apoio especializado de transporte, discrepa da razoabilidade a reinar na vida gregária, especialmente na seara da administração pública. Vale consignar ainda que os candidatos realizaram prova de esforço físico em diferentes horários, sabência geral que mostra muito mais viável lograr êxito na parte matutina do dia. Aqui eu quero fazer uma observação, que o meu teste físico foi na parte da manhã, mas muitos candidatos fizeram o teste físico ao meio-dia e ficou inviável correr 2.400 metros em 12 minutos. E a última observação do ministro, ele diz o seguinte: vale consignar ainda que os candidatos realizaram a prova de... Não, isso eu já li, vou ler ao final. Ao lado disso, a questão alusiva à inexistência de ato normativo abstrato, a ausência de lei, impondo a exigência consoante alegado até a portaria PGR, que o ilustre relator menciona, 68 de 2010. Então, é inegável, ninguém contesta isso. Não existe lei formal que pudesse exigir de nós, candidatos, prova de esforço físico e teste prático. Não existe. Essa só é uma sensação de razoabilidade com a qual o Ministério Público está trabalhando. Eles pensaram assim: olha, isso é razoável, vamos pôr no edital, muito embora não tenha lei. E uma última observação que é importante demais. Existe um projeto de lei com a chancela do MPU que ele reconhece isso. É o projeto, está aqui o número dele, 6697 de 2006. Perdão, de 2009. Então, olha a justificativa do projeto. O presente projeto também propõe a adequação da redação do artigo 6º, no seu parágrafo 7º, da Lei 11.415, a fim de possibilitar, por um lado, que o Ministério Público da União possa exigir a realização de prova prática e esforço físico, bem como exame psicotécnico, e segue por aí. Então, o próprio MPU está reconhecendo que não é legal, até a aprovação dessa lei, que, na verdade, não é aprovação, é uma alteração. O MPU propôs uma alteração ao Congresso Nacional, dizendo que, a partir da sanção do presidente, assim que votado, o MPU quer exigir, ele fala aqui, quer exigir a realização de prova prática e esforço físico. Portanto, não existe, até hoje, até o presente data, não existe nenhuma lei, nada, absolutamente nada, que fala, a não ser o edital. A única coisa que o edital fez foi isso. O edital pôs lá que, para os cargos de motorista, haveria prova física e prova prática. Fora o edital, não existe nenhuma outra lei, nada, absolutamente nada. Então, com essas palavras, eu finalizo a minha defesa e agradeço. Muito obrigado. Obrigado. O eminente relator quer fazer alguma consideração adicional? Considerar e elogiar, tecer elogio ao desempenho, à inteligência, à vontade de defender o que entende ser seu direito por parte do promovente. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre essa matéria, inclusive isso é esse mesmo concurso, no mandado de segurança 30.081 do Distrito Federal, e julgado em conjunto com o mandado de segurança 30.130, também do Distrito Federal, relator ministro Gilmar Mendes, o Supremo decidiu em acórdão assim emendado. Mandado de segurança, concurso público MPU, técnico de apoio especializado, transporte, exigência de teste de aptidão física, legalidade. A Lei 11.415, de 2006, ao estabelecer a necessidade de realização de provas para ingresso no MPU, sem as especificar e determinar que as atribuições dos cargos seriam fixadas por regulamento,
permitiu que elas fossem elaboradas de acordo com a natureza e complexidade de cada cargo, o que atende de forma direta aos ditames constitucionais, segurança denegada e agravo regimental julgado prejudicado. É o que eu tinha a acrescentar, senhor presidente. Perfeito. Conselheiro Jefferson. Conselheira Maria Esther. Acompanho o relator. Conselheira Thaís. Eu também acompanho o relator, senhor presidente, e tenho assim o sentimento de que, se nós estamos tratando de um profissional que depois vai ter também atividade de segurança, para a qual a própria lei reserva uma gratificação que é exclusivamente destinada a quem ocupa esse cargo, obrigatoriamente tem que haver teste de aptidão física, faz parte das qualificações necessárias para o exercício do cargo. Obviamente que sempre tem que haver razoabilidade na exigência, mas o teste de aptidão física é obrigatório. Eu acompanho o relator. Conselheira Dilson. Senhor presidente, senhores conselheiros, também me acosto aos elogios feitos pelo eminente relator, o trabalho feito pelo requerente aqui da tribuna, mas, no entanto, as ponderações feitas tanto pelo relator quanto pela conselheira Thaís mostram bem a situação nesse presente caso. Por isso, eu acompanho o relator. Conselheiro Mário. Também acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Jarbas. Também acompanho o relator com os adendos da conselheira Thaís e deixando claro que o concurso ele tem um edital, que é a norma do concurso. Então, aqueles que se habilitaram ao concurso sabiam exatamente de antemão quais eram as provas que teriam que submeter. Conselheiro Alessandro. Com a notícia do julgado pelo STF, eu acompanho o relator. Conselheiro Tito. Acompanho o relator, inclusive nos elogios feitos ao candidato. Acho que todos nós aqui já advogamos e sabemos o quanto é difícil advogar, principalmente em causa própria. Ele foi de um brilhantismo raro e merece os parabéns, mas, infelizmente, o pleito não pode ser acolhido. Talvez, se ele fizer direito, ele vai se dar muito bem como advogado ou como promotor. Pode me conceder uma parte? Perfeitamente. Eu agora recordei, a minha primeira sustentação como advogado foi justamente por uma necessidade do escritório em que eu trabalhava, no Supremo Tribunal Federal. Eu tremia, minhas pernas tremiam, feito vara verde. E ele nem formado de direito ainda está. Ele reúne todas as condições para realmente defender os seus direitos, não é? Parabéns. Proclamo o resultado. O Conselho, à unanimidade, deliberou pela improcedência do pedido nos termos do voto do eminente relator.